Minha mãe narcisista destruiu meu noivado sem nunca encostar em mim, sem levantar a voz e sem deixar uma única prova à vista. Quando tudo terminou, eu parecia um traidor. Minha noiva tinha sumido e meus amigos viraram as costas. Levei dias para entender o que tinha acontecido. E mais alguns para descobrir como alguém que dizia me amar foi capaz de fazer isso. Eu cresci acreditando que o amor de mãe era exatamente aquilo que eu recebia. Uma mistura constante de cobrança emocional, culpa programada e a sensação permanente de que eu devia algo impossível de pagar. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, num acidente de carro na rodovia Castelo Branco, voltando do trabalho numa noite de chuva. Lembro do velório, da minha mãe chorando no caixão dele, e depois da frase que ela repetiria pelos próximos 16 anos da minha vida. Seu pai me deixou sozinha, filho, mas eu nunca vou te deixar. Você é tudo que me resta agora. Na época parecia reconfortante, mas com o tempo aquela promessa virou uma corrente invisível no meu pescoço. Crescer como filho único de viúva foi aprender a viver pedindo desculpas por existir. Minha mãe construiu uma narrativa onde ela era a mártir suprema. A mulher que abriu mão de tudo para me criar sozinha, que recusou outros relacionamentos porque nenhum homem ia aceitar um pacote com filho já crescido, que trabalhou em 2 empregos para pagar minha escola particular. Tudo isso era verdade, mas a forma como ela contava transformava cada conquista minha numa dívida maior. Passei no vestibular para engenharia. Valeu a pena eu ter trabalhado feito uma louca, né, filho? Consegui um emprego bom? Agora você vai esquecer da sua mãe que sempre esteve aqui. Tentava sair com amigos no fim de semana? Eu fico sozinha em casa de novo, mas tudo bem, vai lá, se diverte. Cada frase vinha carregada de veneno disfarçado de amor, e eu sempre cedia, sempre cancelava os planos, sempre voltava para casa dela para fazer companhia. As namoradas nunca duravam muito. Minha mãe tinha um talento especial para encontrar defeitos microscópicos e ampliá-los até virarem montanhas intransponíveis. A Júlia era bonita demais, devia estar comigo por interesse. A Fernanda era simples demais, família sem estrutura. A Camila era ambiciosa demais, ia me usar como degrau. Eu ouvia, absorvia as críticas como se fossem verdades reveladas e inconscientemente sabotava os relacionamentos até eles morrerem sozinhos. Aos 28 anos, eu era engenheiro civil numa construtora média em Sorocaba. Ganhava bem, morava num apartamento de 2 quartos que comprei com financiamento e vivia numa rotina que incluía trabalho, academia e visitas obrigatórias à casa da minha mãe pelo menos 3 vezes por semana. Eu achava que era assim que funcionava, que todo filho dedicado fazia o mesmo. Foi nesse cenário que a Ana entrou na minha vida e, sem fazer barulho, começou a desmontar cada crença que eu tinha sobre relacionamentos. Conheci ela no pronto-socorro do hospital municipal, numa madrugada em que levei meu melhor amigo depois dele cortar a mão consertando uma janela. Ana era a paramédica de plantão, eficiente e tranquila, que fez os primeiros socorros enquanto conversava com a gente para aliviar a tensão. Ela tinha um jeito direto de falar, sem rodeios, e quando eu agradeci no final do atendimento, ela sorriu e disse: "Faz parte do trabalho, mas se quiser agradecer de verdade, me chama para um café quando seu amigo não estiver sangrando." 3 dias depois, estávamos tomando esse café, e percebi que conversar com ela era absurdamente fácil. Ela não me julgava, não cobrava nada, só ouvia e compartilhava pedaços da vida dela com uma honestidade que eu não estava acostumado. Ana era diferente de todas as outras. Ela trabalhava em turnos pesados no hospital, lidava com emergências todos os dias, e mesmo assim, tinha uma leveza que me acalmava. Quando contei sobre a dinâmica com a minha mãe, esperando que ela dissesse que era normal, ela franziu a testa e perguntou: "E como você se sente com isso tudo? Parece muito peso para carregar sozinho." Ninguém nunca tinha me perguntado como eu me sentia. Era sempre sobre o que eu devia fazer, o que era certo, o que minha mãe merecia. Ana plantou a primeira semente de dúvida. E se aquilo não fosse amor de verdade, mas controle disfarçado? Demorei meses para levar ela para conhecer minha mãe, inventando desculpas dos 2 lados. Dizia para Ana que minha mãe estava passando por uma fase difícil, que era melhor esperar um momento mais tranquilo. Dizia para minha mãe que o relacionamento ainda estava no começo, que não valia a pena apresentar. A verdade é que eu tinha pavor de colocar as duas no mesmo ambiente e assistir ao desastre inevitável. Mas depois de 1 ano e meio juntos, morando no mesmo apartamento e fazendo planos sérios de futuro, não dava mais para adiar. Marquei um almoço na casa da minha mãe num domingo de março e avisei as duas com antecedência. Ana ficou animada,
comprou flores e fez uma torta de limão caseira para levar. Minha mãe, pelo telefone, disse que estava feliz, mas eu conhecia o tom de voz dela o suficiente para saber que era mentira. O almoço foi uma tortura silenciosa. Minha mãe recebeu Ana com uma educação gelada, agradeceu pelas flores com condescendência e fez perguntas que pareciam inocentes, mas vinham carregadas de veneno. Sua família é de onde mesmo? Interior, né? Imagino que deve ser bem diferente daqui. Paramédica é uma profissão bonita, mas deve ser cansativo, né? Meu filho trabalha muito também. Precisa de alguém que acompanhe o ritmo dele. Você se sente confortável namorando alguém com tanto potencial? Às vezes as pessoas ficam inseguras. Ana respondia com calma e educação, mas eu via o esforço que fazia para não perder a compostura. Depois do almoço, quando Ana foi ao banheiro, minha mãe me puxou para a cozinha e sussurrou: "Ela é boazinha, filho, mas você merece alguém mais à sua altura. Não joga sua vida fora por causa de uma paixãozinha." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias, mas eu a ignorei. Estava decidido a seguir em frente, construir uma vida com a Ana longe da sombra da minha mãe. Foi aí que comecei a planejar o pedido de casamento. Juntei dinheiro por 3 meses, comprei um anel de ouro branco simples, mas bonito, e marquei mentalmente a data. O último fim de semana de abril, num jantar especial que eu armaria no nosso apartamento. Mas antes disso, uma semana antes, cometi o erro de contar para minha mãe. Foi num almoço rápido na casa dela, num dia de semana que passei lá para deixar umas roupas para ela lavar. Soltei a notícia achando que ela ia fingir felicidade pelo menos. "Mãe, comprei o anel. Vou pedir a Ana em casamento no fim do mês." O rosto dela congelou completamente. Por 3 segundos, vi algo atravessar os olhos dela que me gelou o sangue, uma mistura de pânico e raiva pura. Mas logo ela recompôs a máscara e forçou um sorriso torto. "Que bom, filho. Casamento é coisa séria, né? Ela te faz feliz mesmo? Pensa bem antes de dar um passo desses." Respondi que sim, que tinha certeza, mas saí de lá com uma sensação estranha no peito, como se tivesse acabado de acionar uma bomba relógio sem perceber. 3 dias depois, eu tinha que viajar para São Paulo para o Congresso Brasileiro de Engenharia Civil, um evento de uma semana que acontecia todo ano e reunia profissionais do país inteiro. Era importante para minha carreira, chances de networking e palestras com gente relevante da área. A Mariana, ex-colega minha que tinha saído da empresa no ano anterior para trabalhar numa construtora maior, também ia estar lá. A gente tinha trabalhado junto por 2 anos, ela sempre foi competente e focada, e minha mãe adorava ela. Mariana vinha de uma família tradicional de Campinas, formada na mesma faculdade que eu, carreira sólida, solteira. Minha mãe conheceu ela numa festa de fim de ano da empresa, anos atrás, e desde então sempre comentava: "Aquela Mariana é o tipo de mulher que combina contigo, filho. Educação, família boa, ambição certa." Eu nunca dei bola, mas Mariana tinha uma queda discreta por mim que ficava óbvia nos olhares e nas mensagens ocasionais, perguntando como eu estava. No dia da viagem, passei na casa da minha mãe de manhã cedo para me despedir e deixar uma mala com algumas roupas que ela tinha se oferecido para guardar enquanto eu estivesse fora. Ela estava estranha, inquieta, arrumando coisas na cozinha sem parar. Tentei conversar sobre o congresso, mas ela desviou o assunto rapidinho. "Você tem andado tão distraído, filho. Distante de mim. Deve ser essa moça tirando seu foco, te enchendo a cabeça de planos que te afastam de quem realmente importa." Suspirei cansado. "Mãe, para com esse drama. Não é nada disso." Ela veio pra cima, voz subindo um tom. "Deixa eu ver seu celular. Como mãe, eu sei quando tem algo errado. Quem tá te influenciando assim? Eu tenho o direito de saber." Olhei pro relógio, já estava ficando tarde e não tinha paciência para mais uma discussão sem fim. Entreguei o celular desbloqueado para ela, irritado. "Tá bom, olha aí, mas é só para acabar com essa história. Não tem nada." Ela pegou o aparelho e ficou mexendo, fingindo checar mensagens, enquanto eu ia até a cozinha pegar um copo de água. Voltei em menos de 3 minutos, ela me devolveu o celular com um sorriso estranho e disse: "Tá vendo? Eu só me preocupo contigo, filho." Abracei ela, peguei minha mochila e saí correndo pro ponto de ônibus, sem imaginar a destruição que tinha acabado de ser plantada. Os primeiros dias do congresso foram intensos e produtivos. Cheguei em São Paulo na segunda à tarde, fiz check-in no hotel próximo ao centro de eventos e mandei mensagem para Ana: "Cheguei bem, amor. Hotel simples, mas limpo. Evento começa amanhã cedo. Saudades já."
Ela visualizou em menos de 1 minuto, mas não respondeu. Achei estranho, mas pensei que devia estar no meio de um plantão corrido no hospital. Terça de manhã, antes da primeira palestra, mandei outra. Bom dia, linda. Dormiu bem? Aqui tá lotado, muita gente boa. Te ligo à noite. Visualizado, sem resposta. Tentei ligar na hora do almoço. Caiu direto na caixa postal. Quarta à noite. Depois de um dia inteiro de palestras e mesas redondas, liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mais 3 mensagens ao longo do dia, cada uma visualizada rapidamente e ignorada. Comecei a ficar ansioso, mas me forcei a racionalizar. Ana era paramédica. Plantões de 12 horas eram comuns, emergências pipocavam do nada. Talvez ela tivesse pego uma sequência pesada e não tinha tempo para responder. Na quinta-feira, cruzei com a Mariana no corredor do centro de eventos. Ela veio toda sorridente, me abraçou e perguntou como eu estava. A gente conversou sobre as palestras, trocou contatos de gente interessante que cada um tinha conhecido, e ela sugeriu que o pessoal do nosso grupo de ex-colegas se reunisse para jantar na sexta à noite num restaurante perto do hotel. Topei sem pensar muito. Na sexta fomos eu, Mariana e mais 4 pessoas do grupo. Foi uma noite tranquila, descontraída, todo mundo rindo de histórias antigas da empresa. Mariana postou stories no Instagram ao longo da noite. Fotos do grupo, do restaurante, uma com a legenda "Noite incrível com a equipe, congresso, networking". Eu aparecia em algumas ao fundo ou do lado, rindo de alguma piada. Não dei a mínima na hora. Era só registro casual de um jantar de trabalho. Foi só no sábado de manhã, quando acordei com o celular explodindo de notificações, que o mundo desabou. Tinha 5 ligações perdidas do Pedro, meu melhor amigo desde a faculdade, e uma sequência de mensagens dele em caps lock. Cara, atende o telefone agora. Que foto é essa sua com a Mariana? A Ana tá destruída. Me ligou chorando ontem à noite. Explica isso urgente. Abri o WhatsApp tremendo, e a primeira coisa que vi foi que a Ana tinha me bloqueado. Tentei ligar. Número fora de serviço. Instagram, bloqueado. Facebook, bloqueado. Liguei pro Pedro de volta, mão suando frio. Pedro, o que tá acontecendo? Que foto? Ele mandou um print. Era uma mensagem que a Ana tinha recebido de um número desconhecido, com um DDD de São Paulo. Enquanto você planeja casar com esse cara, olha o que ele faz pelas costas. Ele tá com ela faz tempo. Deixa ele pra lá. Junto com a mensagem, uma foto que me fez o estômago revirar. A foto era de mim e da Mariana, mas não era uma foto real. Era eu beijando ela na boca, minha mão direita na cintura dela, os dois num ambiente de bar ou balada com luzes baixas ao fundo. Eu estava usando a mesma camisa azul que tinha vestido no jantar de sexta, o mesmo relógio no pulso esquerdo, até a barba estava no comprimento exato daquele dia. Mariana usava um vestido que eu lembrava vagamente de ter visto em algum story dela. A foto era perfeita, detalhes mínimos todos no lugar, ângulo natural, iluminação realista. Se eu não soubesse com certeza absoluta que nunca tinha encostado nela daquele jeito, eu mesmo acreditaria que era real. Respondi pro Pedro desesperado. Isso é fake, nunca aconteceu, juro pela minha vida, nunca encostei nela assim. Ele demorou uns segundos para responder. Cara, a foto tá perfeita demais. Os stories da Mariana mostram vocês juntos no restaurante. Como eu vou saber? Tentei explicar, mas senti que ele não estava comprando totalmente. Outros amigos começaram a mandar mensagens indiretas, alguns perguntando se era verdade, outros simplesmente parando de responder. Fiquei isolado no quarto do hotel, sentado na beirada da cama, tentando entender quem faria uma coisa dessas e como. O resto do sábado e o domingo foram uma névoa. Fui nas últimas palestras do congresso no piloto automático, cabeça girando sem parar. Tentei ligar para Ana de números diferentes, de orelhão, de telefone do hotel. Nada. Mandei mensagem para os amigos dela, para a irmã dela. Todo mundo me ignorou ou respondeu com frieza que ela não queria falar comigo. Liguei para Mariana, expliquei a situação. Ela ficou chocada. Que loucura! A gente só jantou com o pessoal. Foi tudo super inocente. Alguém deve ter editado foto e usado os stories como base. Que absurdo! Ela ficou indignada, ofereceu ajuda, mas não tinha muito o que fazer. Tentei pensar em inimigos. Gente que quisesse me ferrar, ex-namorada maluca, rival de trabalho. Nada fazia sentido. Voltei para Sorocaba no domingo à noite de ônibus, exausto mental e emocional, sem entender absolutamente nada do que tinha acontecido.
Quando abri a porta do apartamento, o silêncio me acertou como um tiro. As luzes estavam apagadas, e quando acendi, vi que tudo da Ana tinha sumido. As roupas dela do guarda-roupa, os produtos de cabelo e pele do banheiro, os quadrinhos que ela colecionava na estante da sala, as fotos emolduradas de nós dois na parede, o vaso de planta que a mãe dela tinha dado de presente, tudo levado. Em cima da mesinha de centro da sala, um bilhete escrito à mão com a letra caprichada dela. Peguei minhas coisas, acabou para sempre. Não me procure mais. Sentei no sofá vazio e fiquei olhando para as paredes por meia hora, tentando processar que minha vida tinha desmoronado em 5 dias. Tentei ligar para ela mais uma vez. Bloqueado. Mandei e-mail. Sem resposta. Fui até o hospital onde ela trabalhava no dia seguinte de manhã, mas a recepcionista me disse que Ana tinha pedido para não deixar eu subir, que se eu insistisse ia chamar segurança. Minha mãe começou a ligar todo dia, várias vezes ao dia, com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Doce, quase meloso, preocupação exagerada. Filho, soube que a Ana sumiu. Que tristeza, né? Vem pra cá, eu faço aquela lasanha que você adora, cuido de você. Às vezes as pessoas mostram quem realmente são, e é melhor descobrir agora do que depois de casado. Achei estranho. Minha mãe odiava cozinhar pra mim, sempre reclamava que dava trabalho. E aquela calma, aquele tom quase satisfeito ao falar da Ana, não batia com a personalidade dela. Mas eu estava tão perdido, tão quebrado, que aceitei ir lá alguns dias depois, na quinta-feira, uma semana depois do retorno. Quando cheguei na casa dela, percebi que ela estava animada demais. Tinha feito comida, arrumado a mesa, comprado refrigerante. Ela me abraçou apertado e disse: "Esquece essa moça, filho. Você merece coisa melhor. Sempre soube que ela não era pra você. Agora a gente volta a ficar pertinho, como era antes." Aquilo me deu um arrepio na espinha. Ela estava feliz, genuinamente feliz com a minha desgraça. Tentei disfarçar o desconforto, comi um pouco, conversei sobre o congresso. Em algum momento, fingi que meu celular estava sem sinal e pedi emprestado o dela. "Mãe, me empresta seu celular rapidinho, preciso mandar uma mensagem de trabalho urgente. O meu tá bugado." Ela hesitou por um segundo, mas entregou. Fui até o banheiro, tranquei a porta e comecei a fuçar. Foi aí que vi. O aplicativo Remini estava aberto em segundo plano, e quando entrei nele, tinha um histórico recente de edições. Entre as imagens processadas, vi uma prévia pequena, mas inconfundível. Minha foto e a da Mariana, lado a lado, sendo mescladas pelo algoritmo de inteligência artificial. Meu coração disparou. Voltei para o histórico do celular dela e vi chamadas recentes de um número com DDD 11, que não estava salvo nos contatos. Cliquei. Era um app que eu não conhecia, mas a descrição dizia algo sobre número virtual temporário. Antes que eu pudesse investigar mais, ela bateu na porta do banheiro. "Filho, tá tudo bem aí? Tá demorando." Fechei tudo rapidinho, dei descarga para disfarçar e saí, devolvendo o celular para ela com a mão tremendo. "Tudo certo, mãe. Obrigado." Ela pegou o aparelho de volta e me olhou com uma desconfiança rápida, mas não disse nada. Saí de lá meia hora depois, mas não fui direto para casa. Fiquei sentado no carro por 15 minutos, respirando fundo, tentando conectar os pontos. Minha mãe tinha um app de edição de foto com inteligência artificial. Tinha um número virtual no celular. Tinha acesso ao meu celular na manhã da viagem. E estava estranhamente feliz com o fim do meu relacionamento. Mas ainda faltava prova concreta. Algo que eu pudesse mostrar para Ana, para os meus amigos, que não deixasse dúvida. Foi aí que tive a ideia mais arriscada da minha vida. Eu ia precisar do celular dela de novo, e dessa vez, ia precisar que ele quebrasse. No dia seguinte, sexta-feira, voltei na casa dela no meio da tarde, fingindo que queria desabafar mais. Conta pra mim nos comentários. Ela adorou. Não esqueça de se inscrever no canal, do meu lado, no assim sofá você da nos sala. apoia a sempre Conversamos trazer sobre novas trabalho, histórias. sobre como eu estava me sentindo, e em algum momento pedi um copo d'água. Ela foi até a cozinha, deixando o celular em cima da mesinha de centro. Quando ela virou as costas, levantei rapidinho, peguei o celular dela e, num movimento ensaiado mentalmente 1000 vezes, fingi que tropecei na quina da mesa e derrubei o aparelho no chão de piso duro da sala. O som do vidro trincando ecoou alto. Ela gritou da cozinha: "O que foi isso?" Voltou correndo e viu o celular no chão, tela rachada em teias. Ela surtou: "Meu celular! Você quebrou meu celular, seu desastrado!" Fingi desespero.
Mãe, desculpa! Escorregou da minha mão, juro! Eu pago outro, eu levo no técnico agora, conserto tudo! Ela quis pegar o aparelho de volta, mas eu fui mais rápido. Deixa comigo, eu resolvo. Conheço um cara ótimo que faz milagre com celular quebrado. Amanhã te devolvo funcionando. Ela resistiu, desconfiada, mas eu insisti tanto, com tanta culpa falsa no rosto, que ela cedeu. Tá bom, mas não mexe em nada. Só conserta a tela. Saí de lá com o celular na mão, coração batendo descompassado, e fui direto pro bairro onde morava o seu João, um técnico de celular que atendia numa lojinha minúscula de consertos eletrônicos. Eu conhecia ele porque tinha levado meu notebook lá 2 anos atrás, e a gente tinha ficado amigo. Ele era discreto, competente e não fazia perguntas desnecessárias. Cheguei na loja dele às 6 da tarde, quase na hora de fechar. Expliquei a situação de forma resumida. João, preciso que você recupere dados apagados desse celular. Conversas, fotos, apps, tudo que tiver sido deletado recentemente. É urgente e eu pago o dobro do preço normal. Ele olhou para mim sério, pro celular quebrado, e assentiu. Consigo. Deixa comigo até segunda. Vou usar um programa que lê a memória interna direto, puxa tudo que tá escondido. Mas te aviso, se tiver senha, vai dificultar. Respirei aliviado. Ela não tem senha forte, só padrão de desbloqueio. Confia que eu preciso muito disso. O fim de semana foi uma agonia. Não dormi direito. Passei as noites rolando na cama, imaginando cenários. E se ele não achasse nada? E se minha mãe tivesse apagado tudo direito? E se eu estivesse enlouquecendo e nada daquilo fosse real? Domingo à noite, seu João me mandou mensagem. Terminei, vem buscar amanhã cedo. Cheguei na loja dele às 8 da manhã de segunda, antes de ir pro trabalho. Ele me recebeu com um pendrive na mão e uma expressão séria. Cara, não sei que treta é essa sua, mas achei coisa pesada aqui. Ele me mostrou no computador dele, histórico completo do Remini, com a foto original gerada pela inteligência artificial, arquivo salvo com data e hora exatas. Logs do aplicativo de número virtual, mostrando a mensagem enviada pro número da Ana, com o texto completo. Enquanto você planeja casar com esse cara, olha o que ele faz pelas costas. Ele tá com ela faz tempo, deixa ele pra lá. Data de envio, quinta-feira passada, às 11 da noite. E mais. Ele recuperou mensagens apagadas do WhatsApp dela, incluindo uma conversa que ela tinha tido consigo mesma, testando o número fake antes de mandar pra Ana. Copiei tudo pro pendrive, paguei ele em dinheiro, agradeci tremendo e pedi sigilo absoluto. Agora eu tinha provas. Provas irrefutáveis de que minha mãe tinha criado aquela foto falsa, enviado de um número anônimo, sabotado meu relacionamento de forma premeditada e cruel. Mas antes de confrontar ela, eu precisava reconquistar a Ana. Sem ela acreditando em mim, nada disso fazia sentido. Passei o resto da segunda tentando encontrar uma forma de chegar até ela. Liguei para a irmã dela de um número desconhecido, implorei para ela me dar 5 minutos. A irmã da Ana, a Júlia, sempre foi mais aberta comigo. Ela ouviu minha história resumida, hesitou, mas concordou em intermediar. Vou falar com ela, mas não garanto nada. Ela tá muito machucada. 2 horas depois, Júlia me mandou mensagem. Ela aceitou te encontrar. Amanhã, terça, 6 da tarde, na cafeteria perto da casa dela. Mas se você aprontar alguma, eu mesma te quebro. Terça-feira, 6 da tarde, cheguei na cafeteria 15 minutos adiantado. Ana apareceu pontualmente e meu coração apertou ao vê-la. Ela estava mais magra, olhos inchados, expressão fechada. Sentou na minha frente sem me cumprimentar. Fala logo, tenho plantão às 8. Respirei fundo e comecei. Contei tudo desde o começo. A mensagem de término que eu nunca mandei, o horário em que minha mãe pegou meu celular na manhã da viagem, a foto falsa que era impossível porque eu nunca tinha encostado na Mariana daquele jeito. Mostrei o pendrive. Ana, recuperei dados do celular da minha mãe. Olha isso. Conectei meu notebook na mesa, abri os arquivos. Primeiro, a mensagem de término recuperada do meu WhatsApp via backup do iCloud, com o horário exato batendo com o momento em que meu celular estava na casa dela. Depois, o histórico do Remini, com a foto fake sendo gerada, arquivo salvo com data e hora. Depois, os logs do app de número virtual, mostrando o envio para ela. Ana olhou tudo em silêncio, rosto pálido, mãos tremendo.
Quando terminei, ela cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Sua mãe fez isso? Sua própria mãe destruiu a gente assim? Assenti, voz embargada. Ela não aceitava que eu fosse casar, tinha medo de me perder, mas o jeito que ela escolheu me mostrou que nunca foi amor de verdade, só controle. Ana me abraçou chorando, e eu chorei junto. Pedimos desculpas um pro outro, ela por ter acreditado sem me ouvir, eu por ter demorado tanto para cortar o cordão emocional com minha mãe. Conversamos por mais de 2 horas, reconstruindo a confiança, fazendo planos de como seguir. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava confrontar minha mãe. Ana concordou em ir comigo, para testemunhar tudo. Marcamos para quinta-feira, 2 dias depois. Tempo suficiente para eu preparar psicologicamente. Quinta-feira à tarde, fui na casa da minha mãe com o notebook na mochila e o celular no bolso, gravador de áudio ligado. Ela me recebeu animada de novo. Que bom que veio, filho. Tava com saudades. Sentei na sala, respirei fundo e soltei. Mãe, preciso te fazer uma pergunta. Por que você tem foto minha e da Mariana editada no Remini? O rosto dela congelou. Tentou disfarçar. Do que você tá falando? Puxei o notebook, mostrei os arquivos um por um. Achei tudo. A foto fake, o app de número virtual, as mensagens. Foi você que destruiu meu relacionamento. Ela ficou em silêncio por 10 segundos e então explodiu. E daí? Eu fiz pelo seu bem. Aquela garota ia te arrastar para uma vida medíocre, te afastar de mim. A Mariana é muito melhor. Família de verdade. Futuro de verdade. Eu só queria te proteger. Insisti. Proteger de quê? De ser feliz? Ela levantou nervosa. De te perder. Como eu perdi seu pai. Ele me deixou sozinha e você ia fazer o mesmo. Casar, ter filhos, me esquecer num canto. Eu não ia deixar isso acontecer. Desliguei o gravador. Tinha tudo o que precisava. Levantei, peguei minha mochila e disse voz firme. Você não me perdeu pro casamento, mãe. Você me perdeu por fazer isso. Saí de lá e nunca mais voltei. Mandei o áudio e os arquivos para os meus amigos principais, incluindo o Pedro, que me pediu desculpas em áudio chorando. Mandei para os tios e primos explicando a situação. A família dela ficou chocada. Alguns cortaram contato com ela imediatamente. Bloqueei o número da minha mãe, redes sociais, e-mail, tudo. Mudei a fechadura do meu apartamento, avisei o porteiro para não deixar ela subir. Ana voltou para casa e começamos terapia de casal para reconstruir o que tinha sido quebrado. 6 meses depois, pedi ela em casamento de novo, dessa vez num jantar só nosso, sem pressão, sem expectativa. Ela disse sim, chorando. Casamos no civil 3 meses depois. Cerimônia simples, só amigos próximos e a família dela. Minha mãe tentou aparecer no dia, bateu na porta do cartório, mas a segurança impediu. Ela mandou mensagens por números desconhecidos por meses, ora pedindo desculpas, ora me xingando, ora dizendo que estava doente e precisava de mim. Ignorei todas. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, moro com a Ana numa casa pequena que compramos juntos, longe do bairro da minha mãe. Fiz terapia, aprendi a colocar limites, entendi que amor de verdade não controla, não manipula, não destrói. Minha mãe, pelo que sei por terceiros, vive sozinha, amarga, culpando todo mundo menos ela mesma. E você? Já passou por alguém na família que tentou controlar sua vida a ponto de destruir seus relacionamentos? Como lidou com isso? Conte pra mim nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder as novas histórias.